Bem, amigo, e aconteceu outra vez. A partida foi entre Santos e São Paulo, mas o protagonista foi outro. Quem roubou a cena não trajava o uniforme de nenhum dos dois clubes. E para você ter ideia, essa vergonha que veio em dose cavalar assombrou até os mais clubistas da mídia esportiva. Só que poucos resolveram colocar o dedo nessa ferida. Talvez por medo, receio, sei lá. Mas eu vou. E além disso, e daquela pincelada rápida nos pontos importantes e curiosos desse clássico, eu vou te mostrar o que o Abel Ferreira falou do São Paulo. Esse aí não tira o São Paulo da boca. Mas eu vou te adiantar que dessa vez ele chocou todo mundo. Ninguém esperava que ele diria isso. E digo mais, depois de ouvir o que ele disse, o meu ego como torcedor do São Paulo inflou tanto que eu quase levitei. Calma que eu já coloco na tela, só que antes eu venho com aquele protocolo muito importante para a saúde desse canal. Peço o teu like, tá bom? Porque esse joinha é muito poderoso e, como sempre digo, ajuda a plataforma a entregar esse vídeo para mais pessoas. Bom, tivemos aí pela segunda vez consecutiva o clássico Sansão, agora pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo venceu eles no Morumbi, por 2-0, jogando o fino da bola. Mas é o seguinte, muitos São Paulinos se iludiram com essa partida e acharam que o São Paulo fosse entrar na Vila Belmiro com os dois pés na porta e arrancar a tapa os 3 pontos do Santos. Tinha uns dizendo que era obrigação ganhar do Santos, porque eles estão em crise. Mas a crise do Santos é igual à crise do São Paulo. É uma crise administrativa e financeira. Só. Porque dentro de campo a parada é outra. Se você analisar jogador por jogador, o Santos não tem um time ruim, tampouco o treinador. É que nem o São Paulo, não tem um time ruim, tampouco o treinador. Só que o São Paulo já se achou na temporada, o Santos ainda não. E se a gente parar para analisar e comparar aquele Santos que o São Paulo recebeu no Morumbi para esse Santos que recebeu o São Paulo na Vila, teve uma evolução boa. E é por isso que eu digo, sem medo de errar, o empate pro São Paulo teve um sabor de vitória. O primeiro tempo o Santos predominou, teve aí 62% de posse de bola, trocou vários passes, perdeu várias chances de gol, e no finalzinho do primeiro tempo, no último segundo, o Rafael, o pessoal chama ele de paredão. É claro, né? É um apelido, é um rótulo aí que combina muito com ele. Experimenta pegar uma bola, meu amigo, e chuta na parede, para você ver o que vai acontecer. Ela vai voltar para você. E essa bola que ele rebateu, embora tenha sido enviado num mini míssil aleatório, se fosse um goleiro nota 8,5, o cara tentava encaixar. Ou pelo menos espalmava para o lado, sentido linha de fundo. O que o Rafael fez? Aquilo que ele faz costumeiramente. Ele espalma para o meio, para o miolo da área. Feito isso, não deu outra, né? Veio o Zé Rafael e marcou o gol do Santos. Mas voltou outro para o segundo tempo. Na medida que o Crespo foi trocando as peças, soltando os cachorros aí, o São Paulo deu uma melhorada a nível cavalar. Rapaz, depois que ele colocou o Luciano, o Lucas Moura e o Marcos Antônio, a vida do Santos virou um inferno dentro de campo. E por fim, depois de uma jogadaça do Lucas Moura, que é o atleta que mais se lesiona no São Paulo, o Caleri foi lá e empatou o jogo. E para fechar a tampa das substituições, ele colocou o Ferrarese e, pasmem, o Luan. Mas essa decisão do Crespo em colocar o Luan em campo foi para deixar um recado para todos nós aqui. O Alisson já era, hein? Não jogam nas mesmas posições, só que o Luan era o cara que estava guardado. Ele não ia nem para o banco de reservas. Chegou a ter uma chance logo quando o Crespo chegou, depois foi para a geladeira de novo. E agora voltou e entrou para jogar. E o Alisson não estava nem no banco de reservas. E o Crespo ainda inventou umas desculpas na coletiva, né, dizendo que tem que estar bem para jogar, tem que estar bem para ir para o banco de reserva e ficar como opção. E não é o caso do Alisson. Mas a conversa é outra. Quem mandou ir lá no centro de treinamento do Corinthians dar aquela cafungada esperta no butico do Dorival? Tá vendo? Perdeu a vez. E essas perguntas que os jornalistas fazem na coletiva pro Crespo referente ao Alisson é para dar aquela fomentada na torcida. Sabia dessa, né? Ainda tem gente que gosta do Alisson, ainda tem torcedor que daria uma oportunidade pro Alisson e estes acabam ficando contra a decisão do Hernan Crespo. E vai chegar um momento que o São Paulo vai perder aí 2 jogos consecutivos, Bobadilha vai jogar mal, o Marcos Antônio não vai render, e aí vão botar o Crespo contra a parede por causa do Alisson. Espere e verás. Mas já estavam reclamando desse empate contra o Santos aí. Tem gente que acha que o São Paulo vai entrar na Vila e arrancar fácil a vitória contra o Santos.
Sabe, cara, é um nível de soberba inacreditável. E só para você saber, já estão pedindo a cabeça do Hernan Crespo. Ainda que de uma forma tímida, velada, devagar, mas tem uma meia dúzia já se movimentando para derrubar o treinador. Como se trocar o treinador no São Paulo vai resolver alguma coisa. A gente sabe que não resolve. E treinador no futebol brasileiro sofre, hein? É um cargo insalubre. Ninguém passa batido. Você não vê o Felipe Luiz? O Flamengo empilhou taça ano passado, acho que levantou umas 6. Esse ano aqui, o Flamengo não começou bem, faz 4 jogos que não ganha, já estão vaiando o cara, estão pedindo a cabeça do cara. Dá pra entender um negócio desse? E até apelido a torcida arrumou pra ele. Estão chamando o Felipe Luiz de Olívia Palito. Cara, isso é inacreditável. E o Abel Ferreira é outro treinador que também está sendo criticado. Tem gente pedindo a cabeça dele lá. O cara tá aí há quase 6 anos no Palmeiras, ganhou vários títulos com o clube e tem torcedor que quer que ele saia. E falando em Abel Ferreira, ele citou o São Paulo em um outro rival numa coletiva. Eu vou colocar para você ver e daqui a pouco eu vou falar sobre o ponto negativo e polêmico do clássico entre Santos e São Paulo. Eu não vou deixar passar. Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos e a prova está aí, portanto, o próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é só manter a consistência, por isso quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuem a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vimos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo, isso diz que estas equipas forem super competitivas como são, quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional. O Abel Ferreira está acreditando mais no São Paulo do que muitos são paulinos. Mas a realidade está aí para ser encarada. O São Paulo tem um plantel nota 7, 7,5. É um plantel que não vai brigar para não cair. Mas é um plantel que vai comer pelas beiradas. Pode ser que até vença algum campeonato aí, como aconteceu em 2023, como aconteceu em 2024, como aconteceu com o Corinthians no ano passado. O Corinthians não tem um plantel muito melhor que o plantel de São Paulo. Dá, sim. Só que tem algumas coisas por aí, né? São Paulo tem que contar com a sorte para não perder jogadores por lesão, que nem aconteceu ano passado. A diretoria tem que manter os salários desses jogadores em dia, para os caras jogarem com vontade. E o mais importante de tudo, a diretoria precisa aprender a fazer pressão nos bastidores para o São Paulo parar de ser roubado dentro de campo. E nesse jogo contra o Santos na Vila Belmiro, mais uma vez o São Paulo foi prejudicado futebolisticamente falando. Teve aquele lance lá que o Caleri ia parar na cara do gol, foi derrubado pelo último jogador do Santos e o Daronco não expulsou e nem o VAR chamou. E o outro lance foi chocante, aquele que o Zé Rafael meteu as travas da chuteira no peito do Enzo Dias. Ele deu ali uma voadora praticamente. Eu fiquei na dúvida, será que eu estou vendo uma partida de futebol ou eu estou assistindo o filme Cobra Kai? Qualquer árbitro expulsaria o Zé Rafael nesse lance. Se não fosse de primeira, contaria com o auxílio do VAR. Até aqueles que a gente considera mau caráter profissionalmente. Mas no caso era o Daronco, né? O Daronco é um péssimo árbitro. Nem o Cristiano Ronaldo gosta dele. Curioso é que esse elemento já cansou de nos prejudicar e continua apitando os jogos do São Paulo. Esses 2 cartões vermelhos que ele não deu tem que custar caro para ele. E nesse caso, ou ele foi burro, ou ele foi tendencioso, ou ele foi clubista. Não quis tocar no cartão vermelho porque é gremista e vermelho é do Internacional. E uma observação, o troféu do melhor do jogo deveria ir para as mãos do Daronco, que foi o protagonista da partida. Eis aí a minha opinião, que acabou vindo em forma de desabafo, porque, sinceramente, eu já estou cansado de ver o São Paulo ser prejudicado em campo. Não dá mais. E gostaria muito de saber o que você pensa sobre isso. Comenta aqui embaixo que eu vou ler. E por hora eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.